Este programa é livre para todos os públicos. Boa noite para você que acompanha a TV Câmara. Eu sou Daniela Teixeira e começa agora o programa Primeiro Tempo. O entrevistado desta noite é o vereador Laércio Trevisan Júnior, do PL. Boa noite, vereador, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos aqueles que nos assistem, nos ouvem. É uma satisfação novamente poder conversar com a população, explicar o que vem acontecendo na cidade de Piracicaba. Vereador, em julho de 2025, o senhor encaminhou um ofício ao Executivo sugerindo que o Executivo enviasse à Câmara um projeto de lei instituindo um novo Refis, que é um programa de recuperação fiscal. E o senhor, nessa sugestão, o senhor falou que a possibilidade de adesão já seria no segundo semestre de 2025. Gostaria que o senhor me dissesse o que motivou essa sugestão. Primeiramente, dizer que o Refis é importante em qualquer administração, principalmente no início de uma nova administração. Porque a população passa por inúmeras dificuldades. O IPTU na região central ele é caríssimo, de um terreno, de um imóvel, em toda a cidade. Todos temos dificuldade. Então, o Refis o que é? É para tirar multa, taxas abusivas que a prefeitura impõe às pessoas que não tiveram condição de pagar seu IPTU. Então, o Refis ele vem no princípio da legalidade, porque vem um projeto para essa casa, e da razoabilidade, que é que a prefeitura e o gestor público tem que ter perante a situação. Hoje a dívida é de 1,7 bilhão. Então é importante que tenha, porque é bom para ambas as partes. Além do parcelamento em 72 vezes, da retirada de multas e juros exorbitantes, né, que a gente tem que ter a razoabilidade. O artigo 37 da Constituição Federal fala da razoabilidade e da legalidade. Legalidade, o projeto vir para essa casa, ser votado pelos vereadores e colocar em prática. A partir do dia tal, começa o Refis na cidade de Piracicaba. Tenho certeza que vai ser benéfico para ambas as partes. Essa é a proposta do vereador Trevisan Júnior. Vereador, vamos continuar falando sobre arrecadação. Piracicaba terá um aumento de 18,5% nas tarifas de água e esgoto e foi aprovado pela área PCJ. Eu gostaria que o senhor me falasse sobre esse aumento da água. Esse aumento da água ele é abusivo, em minha opinião, totalmente abusivo. Onde a inflação por volta de 5%, você aumenta 3 vezes mais do que a inflação para a população em geral. Além do que, a camada maior não gasta até 10 mil metros cúbicos, aquele que mora sozinho, aquele que tem um escritório e paga sobre 10 mil litros. Então, se você colocar 18,48 em cima dessa grande parcela da população, é um aumento extremamente alto. Vamos uma indústria que usa água, uma indústria grande, tipo uma Caterpillar, vamos aí também ao comércio, que paga pelo metro cúbico diferenciado, que é praticamente o dobro. Aquele que passa de uma faixa etária de 11, ele já tem um aumento de 92%. Então, é um absurdo o que está acontecendo em Piracicaba. Para justificar um projeto que se vai se fazer, aumenta antes. Não, se começa antes com o orçamento que já está na rúbrica, que já está no PPA, na LDO. Então, é importante ressaltar que eu discordo plenamente do que vem acontecendo nessa gestão. Por quê? Antigamente, você tinha a questão dos nomeados, eram indicados e votados pelas entidades. Hoje, o prefeito nomeia. Como eu disse em junho, antes de ter o recesso, e isso vai ocorrer um aumento abusivo. O resultado está aí, a população sabe disso. Vereador, o senhor vem solicitando ao Executivo ações para a revitalização e segurança da Praça José Bonifácio. O que está acontecendo? Quais são as condições da praça nesse momento? A Praça José Bonifácio, eu estive reunido na CEMOSEL com o secretário e nós solicitamos
a melhoria das condições da praça, principalmente colocação de LEDs. Primeiro, a praça nossa é escura. Segundo, não tem uma segurança própria no local, que é o centro, é o pulmão da cidade. Terceiro, a quantidade de pessoas que ficam ali demarcando o lugar com pertences é um absurdo. Quarto, a questão de você abrir o acesso ali na rua Moraes Barros, sentido centro, precisa, por quê? Quando ocorrer alguma festa, fecha aquele trecho, mas abre aquele trecho para ter fluxo de veículos, o comércio se movimentar. O que não pode é ficar do jeito que está, não pode. Tem que plantar grama naqueles canteiros, que ali parece terreiro de galinha, de tanta tiririca de porcaria que fica ali. Depois insistir, estão capinando, estão fazendo limpeza com o caminhão-tanque. Isso aí tem que ser semanalmente. Nós temos que ter uma revitalização da área central para que o comércio comece a engrenar, gere empregos. Hoje nós temos aí, segundo cálculos, quase 200 prédios comerciais da Armando Salles ali na Tiradentes, nesse trecho compreendendo até Paulista, fechados, escrito aluga-se, vende-se. Por quê? Isso é porque Piracicaba não avançou nessa questão da região central. Não temos segurança, temos poucas viaturas circulando, razão pela qual é necessário o concurso público imediato para a contratação de guardas civis. Uma base fixa no centro da Guarda Civil, com estrutura adequada, para melhorar a segurança daqueles que passem a frequentar a nossa Praça José Bonifácio. Lembrando de toda a história rica que tem a Praça José Bonifácio, com a Igreja da Catedral. A Igreja da Catedral é bem antes da cidade de Piracicaba, era uma igrejinha pequenininha. Poucos sabem dessa história rica de cultura que a cidade tem. Aqui em 1958, quando inaugurou a segunda torre, estava presente o presidente da República, Juscelino Kubitschek, com o governador Jânio Quadros e com inúmeras autoridades. Meu tio Ludovico Trevisan foi o orador nesse momento, porque ele era o vice-coordenador da construção da torre. Então, Piracicaba é pujante. Temos Prudente de Moraes, que foi vereador nessa casa, governador do estado, deputado estadual, federal, senador e primeiro presidente civil do Brasil. Está aqui a casa dele, onde é o museu na rua, 13 de maio, praticamente a 200 metros da praça. Vereador, uma das medidas que o senhor pediu para a segurança pública na Praça José Bonifácio foi a implantação de uma base da Guarda Civil Municipal. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre a segurança não só do centro, mas como também do município. Sim, além da questão da implantação de uma segurança própria, porque antes tinha e foi derrubada. Ela não foi ampliada, ela não foi melhorada. Entendeu? Então, quando se discute que existia e você derruba, você podia ter ampliado ela com condições ainda melhores do que existia. Agora, não justifica usar um argumento dizendo que não tinha condições adequadas. Melhore, amplie, adequa. Essa é a questão. A cidade, em geral, eu digo que não dá para conviver e pensar em 2 viaturas andando à noite numa cidade de 438 mil habitantes, onde nós temos bairros a 40 quilômetros de distância do centro. Então, avançar. Isso não ocorreu. Vereador, o senhor falou do nosso primeiro presidente, o Prudente de Moraes, e recentemente o senhor visitou o Museu Prudente de Moraes e constatou o estado de abandono. O que o senhor viu no museu? Vamos lá. Nós tivemos um trabalho no passado de cobrança para fazer a reforma do museu. Infelizmente, o que ocorreu que a Prefeitura, através da Secretaria de Obras no passado, insistiu em fazer toda a reforma através de uma licitação em conjunto, que numa obra, se tratando da casa onde viveu o Prudente de Moraes, viveu, faleceu, teve 10 filhos nessa casa, que é aqui na 13 de maio, com Santo Antônio,
certo? É uma das coisas mais ricas que a cidade tem de história, que está aí, que é o museu. Tem mais de 12 mil itens catalogados. Isso tem que ser direcionado com visita de escolas públicas, municipais, estaduais e demais. Ou seja, nem sequer em 4 anos, mais 7 meses, foi feito a reforma da instalação elétrica, que é antiga. O nosso mercado municipal pegou fogo por quê? O museu precisa urgentemente dessa reforma. Parte elétrica, câmeras de segurança, pintura, madeiramento. Urgente, nós temos que dar valor agora. Piracicaba vive de shows, de espetáculos, de festas. Isso não é preservação do patrimônio cultural tombado histórico. O museu é o único museu da cidade de Piracicaba, e tem o Museu da Exalc. Vai na Exalc e veja o Museu da Exalc, para vocês verem como é bem cuidado. É isso que eu gostaria que Piracicaba desse essa visão e esse valor. Aí vem o gestor público. Investir, fazer a reforma. Isso que eu cobro, antes que pegue fogo. Vereador, o senhor esteve também recentemente no Departamento de Proteção aos Animais. Gostaria de saber o que foi discutido nessa reunião com o gerente. Nós estivemos, não só eu, como 2 protetoras também, discutindo a questão do banco de ração, que virou lei, que eu sou autor dessa lei, que ela precisa ser posta em prática através de decreto para fazer os contatos com as empresas, para doar e o próprio Canil ser responsável, o Departamento de Proteção Animal, para a distribuição dessa ração que venha a ser doada pelos munícipes, pelas empresas. Nós temos a CJ aqui em Piracicaba, nós temos grandes agropecuárias que possam fazer esse trabalho também. E a sociedade em um todo, né? Que o animal não tem culpa de ser abandonado, de nascer no lugar que é pobre, mas quando se cria uma lei para se fazer, ela tem que entrar em prática. E também a questão das castrações, o pedido para agilização, para aumentar o número de castração, para o castramóvel ir nos bairros, fazer esse trabalho, ficar por 30 dias no local para resolver a situação existente hoje. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria agora que o senhor se despedisse do público. É uma satisfação novamente. Gostaria de deixar o telefone do meu gabinete à disposição de todos, 34036515, aqui na Câmara Municipal de Piracicaba, na rua Alfer José Caetano. O programa Primeiro Tempo termina por aqui. Fique agora com a reunião ordinária.